O mercado atualmente que a gente está observando muito volátil, eu trouxe alguns gráficos para auxiliar, né, você, investidor, a entender o que está acontecendo em todo esse contexto, né, top-down, nesse contexto macro. Tá? Então, o primeiro gráfico que a gente destaca aqui, né, principalmente uma relação, né, de risco-retorno, né, que a gente chama de Sharpe. Então, o que acontece nesse gráfico? Né? O que traduz nesse gráfico? Né? Ou seja, os ativos que têm o maior risco, mas também o maior potencial, né, está nesse lado de cima, e os ativos que têm o menor risco, mas também ao mesmo tempo o menor retorno, está logo aqui abaixo. Então, o que a gente traduz aqui? Que os créditos, né, de high yield, ou seja, os créditos mais arriscados, né, ou seja, que tem o menor rating, tem a melhor retorno. Depois, o setor de real estate. Também temos aqui o MSI, né, o índice do Morgan Stanley de mercados envolvidos. Também temos S&P 500, também também o crude oil, né, ou seja, o petróleo, setor de financials, healthcare e também o Russell 2000 como value e growth, né, que são as ações de small caps americanos. Por outro lado, nós temos aqui como ouro, título tesouro de 10 anos nos Estados Unidos, também dólar contra euro como os títulos mais conservadores e ao mesmo tempo, né, menos arriscados. Né? Então isso que a gente traduz aqui pelo índice Sharpe. Tá? Agora no outro gráfico que nós temos aqui é bem interessante, né? Ou seja, muitos economistas, né, dizendo, né, que a economia americana ainda tem espaço para crescer, e um dos argumentos é esse gráfico aqui, ou seja, né, a margem de lucro das companhias. Né? Então a gente consegue observar que desde 2010 vem sendo crescente, à medida que 2014 teve uma desaceleração, mas a partir daí, né, tem uma alta muito seguida, principalmente, né, com vários, né, argumentos, como uma delas, né, os estímulos, né, do Banco Central americano e, ao mesmo tempo, resultados corporativos do segundo trimestre que vieram muito fortes e também, ao mesmo tempo, os analistas reajustando, né, esses números para cima, né, nos próximos trimestres. Então, ao mesmo tempo, a gente tem, né, esse gráfico, né, que aponta ali, né, um crescimento que ultrapassa até 30%, né, de margem de lucro das companhias americanas, principalmente quando a gente fala de S&P 500 por lá, que impulsiona também, né, os mercados desenvolvidos. Tá? Por isso que a gente trouxe até no gráfico anterior, né, quando a gente falou de relação de risco-retorno, né, o índice Sharpe, né, o MSI de mercados desenvolvidos está aí um dos maiores ali indicadores, né, de retorno, né, em relação a risco. E esse gráfico aqui em relação à margem de lucro é um desses argumentos que a gente pode colaborar para essa tese. Agora no próximo gráfico, né, a gente tem aqui em relação à expectativa, né, de PIB, né, dos principais países de mercados desenvolvidos. Também temos aqui inclusive a China aqui no meio, mercado emergente. Tá? A gente tira de conclusão aqui, né, a Itália, né, que tem aí a maior percentual, né, de aumento, né, de crescimento de PIB, né, quando a gente fala aqui desde, né, de julho, e ao mesmo tempo nós temos aqui a conclusão que os Estados Unidos, né, tem uma revisão para baixo, né, de PIB, e também como Reino Unido, Espanha, Alemanha e também a China, chegando quase ali no break-even, lembrando que França e também Itália é o que disparam aí em relação a crescimento de PIB por lá, lembrando, né, que as economias, né, do mercado europeu vem sendo também com uma forte recuperação, à medida que também os estímulos, né, no Banco Central Europeu em torno de 60 bilhões de euros por lá, tá? Passando ao próximo gráfico, acho que é bem interessante para a gente entender um pouquinho dos setores, né, que compõem o S&P 500. Quando a gente fala de S&P 500, a gente consegue entender, né, que o S&P 500 vem batendo novos recordes, né, vem despontando novas altas, mas alguns setores não vêm desempenhando tão bem assim. E um dos setores, né, é o setor industrial. Quando a gente compara aqui, né, o desempenho relativo do setor industrial do S&P 500 com o índice S&P 500, nós chegamos à conclusão, né, que esse indicador está quase ali nas mínimas, né, históricas, quando a gente compara aqui em relação a 2020, né, ou seja, teve uma recuperação muito forte no final do ano passado e agora, né, devolvendo todos os ganhos, né, ou seja, a gente tem diversas explicações, como um desafio da cadeia de suprimentos, né, ou seja, semicondutores, chips, na parte da cadeia das indústrias. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver, né, uma certa recuperação à medida com a vacinação e também o setor industrial vem sofrendo muito em relação à inflação, né, ou seja, que também prejudica, né, tanto a compra de matéria-prima quanto o gasto do consumidor. Então, essa é uma das grandes explicações que a gente pode trazer aqui. O setor industrial do S&P 500, né, vem desempenhando muito abaixo do esperado em relação, né, à linha relativa com o S&P 500, o índice total. Aqui é bem interessante, agora a gente tem um argumento diferente, né? Ou seja, esse argumento que eu trouxe agora, né? Essa tese em relação ao que aconteceu, o que pode acontecer daqui para frente em relação não só ao setor industrial, mas todos os setores do S&P 500, né? Ou seja, em relação a CAPEX, né? Ou seja, quando a gente fala de CAPEX, a gente fala de investimentos, né? Ou seja, em crescimento, em compra, expansão, tanto fábrica, tecnologia, ou seja, o que realmente a companhia precisa para crescer, né? Então a gente fala na linha do CAPEX. Aqui a gente fala do Russell 3000, ou seja, as três maiores empresas, né, de small caps dos Estados Unidos, né? E aqui
de acordo com esse gráfico, né, a gente fala aqui da linha do CAPEX, que em 2010 a gente atingiu ali, né, um fundo, né, ou seja, em relação a CAPEX, ou seja, as empresas investindo menos. Aí depois a gente teve uma expansão, né, até 2012 e 2013, depois teve uma relativa queda em relação a 2017 e 2016, e agora, em ano 2021, formou-se um novo fundo, que indica, toda vez que tem um novo fundo, né, como a gente observou em 2010, 2011, 2016 e 2017, tudo indica que tem uma retomada em V aqui no ano de 2021, que pode, né, de acordo com a média histórica desde 2008, né, depois da crise de 2008, né, teve uma redução muito forte, depois da relação da pandemia, né, com 2020, agora pode ter, né, de acordo com o histórico, né, isso, lembrando, né, olhando para trás, não significa que pode acontecer, mas tudo indica, né, de acordo com esse gráfico de CAPEX, que pode ter uma nova onda de investimentos, né, das empresas small caps dos Estados Unidos, ou seja, as empresas mais propensas aí a investir, a crescer, tanto as suas plantas fabris, os seus investimentos em tecnologia, em logística, todos os pontos, né, que as companhias precisam para entregar mais lucros, né, mais resultados. Então, esse é um gráfico muito interessante relativamente sobre investimentos, né, sobre CAPEX. Tá? Agora a gente vai falar de um gráfico interessante também no mercado imobiliário americano. Né? Esse gráfico é bem interessante. Diversos analistas olham com uma lupa aqui de uma forma bem técnica aqui para esse gráfico, mas esse gráfico é bem simples de entender, tá? É uma média, né, de preço de casas novas dividido aqui, né, pela renda média, né, do americano, né? Ou seja, a gente chega aqui numa relação de 5,8, né? Ou seja, o que indica aqui? Que cada vez mais, né, os preços das casas novas vêm aumentando em relação, né, à renda do americano, cada vez mais o dinheiro, né, fica mais apertado, né, para o consumidor americano, mas tudo indica também, né, que o mercado americano imobiliário, né, por lá está muito aquecido, ou seja, tem uma demanda muito forte e também o que impacta em relação ao pacote de infraestrutura, né, do governo Biden, que apesar, né, do curto prazo estar ali travado lá no governo, mas tudo indica também que o mercado imobiliário americano vem se recuperando muito. Quando a gente pega aqui os dados desde janeiro de 2019, que estava num indicador de 4,8%, agora em janeiro, né, de 2021 para frente, chegando em 5,8%. Então, o que a gente chega aqui de conclusão é que o mercado vem se desenvolvendo bastante. A gente tem esse gráfico de uma linha desde janeiro de 1967, tá? Ou seja, a gente está chegando aqui, né, num recorde histórico de alta. Lembrando que a última alta forte, a gente está falando aqui de janeiro de 2011 e 2013, né? Bateu ali na casa de 5,6, tá? Ou seja, a gente já chegou em 5,8, ou seja, a medida, né, que pode aí ter tanto um argumento de uma demanda muito forte, ao mesmo tempo, né, de acordo com a série histórica, pode ter, né, uma deceleração, ou seja, à medida que as casas novas sendo vendidas, né, com o volume, né, quando a gente fala aqui de VSO, ou seja, volume sobre oferta menor, o que pode impactar o preço das casas desacelerando, né, os preços e essa relação esteja diminuindo, ou seja, mas também um argumento que a demanda possa continuar muito forte, mesmo com a inflação ainda em pauta, esse indicador ainda pode continuar em patamares elevados. Agora no próximo gráfico a gente vai falar de um ponto muito interessante, né, ou seja, a gente traz aqui, né, os clientes privates, né, os clientes do Bank of America, Merrill Lynch, né, ou seja, a alocação desses clientes privates em alocação de ações, né, em equity, e chegando, né, no all-time high, ou seja, no maior indicador, né, ou seja, 65,3% dos seus clientes privates, né, do Bank of America estão, né, investindo em ações, né, ou seja, a gente chegou aqui nesse gráfico desde 2005, onde 2008, 2009 chegou no menor patamar, ou seja, os clientes privates, né, do Bank of America venderam suas ações, ficaram ali em outros tipos de produtos, como renda fixa, né, Tesouro Americano, e agora, né, chegando ali 62% ali em 14, 2015, depois teve uma queda, lembrando que essa linha azul a gente está falando da média, né, essa média ali está em torno de 54, 55%, agora 65%, ou seja, os clientes privates do Bank of America nunca estiveram tão alocados em ações, né? Quando a gente fala em ações, não só no mercado americano, mas no mundo todo, tá? Ou seja, a gente está falando aqui de 65% de todo, né, do IUM, ou seja, o Asset Under Management, né? Ou seja, todos os recursos, né, que o Bank of America tem em relação aos seus clientes, 65% desses recursos estão dentro aí de ações, tá? Então isso é muito interessante para a gente entender desde a série histórica de 2005, lembrando aqui que tem uma projeção também de aumento para 2022, para o ano que vem. Agora no próximo gráfico, né, esse que é bem interessante, a gente está falando aqui de receita dos principais aplicativos, né, do mundo, o que domina, né, as receitas dos aplicativos do mundo todo. Quando a gente fala de aplicativos, a gente fala de redes sociais, de games, né, de
de health, né? A gente fala aqui de música, também a gente fala de foto e vídeo, entretenimento, produtividade, outros livros, lifestyle, então, educação. E essa parte azul aqui, o que domina, né, todo o gráfico, a gente está falando aqui de games, né? O mercado de games domina em 62% de receita de todos os aplicativos, né, tanto da Play Store, né, também como na Apple, né? Ou seja, a gente está vendo um mercado muito dominante na parte de games e um ponto bem interessante, né, que é a parte aqui de health e fitness precisa, né, crescer em torno de 30 vezes, né, para chegar próximo ao resultado ali de games. Então, lembrando que também a educação está em torno de 2%, produtividade também 1%, livros, lifestyle, música, também rede social com 5% da receita, foto e vídeo com 5,7%, entretenimento 8,1%. Então a gente consegue ver nesse gráfico, principalmente também as empresas, né, não só chinesas, mas também americanas, também correlacionadas ao mercado de games. Lembrando que no Brasil também temos companhias relacionadas ao movimento aqui de games de aplicativos, também como a Bmob, tá? Então esse é um gráfico que dá para dizer muito bem para onde tem aí a maior relação de receita por aplicativo no mundo todo, tá? Agora nesse gráfico que é bem interessante, né, a gente traz aqui em relação aos setores, né, da Bolsa Chinesa, né, tanto de revisão, né, de lucros, né, tanto para 2021, final de 2021, que está aqui em dezembro, né, já, e agora no final do ano de 2022. Né, o que nós temos aqui, quais são os setores, né, que tem a maior retração e também ao mesmo tempo a maior expansão de lucros. Né. A gente tem aqui em relação à retração, né, o setor de software, né, e servidores, né, com a maior retração para o ano de 2021, está falando ali de uma queda muito forte, e tanto para 2022 também. Por cima a gente tem retail, né, varejo, autos, também consumer e também real estate. Também temos internet, telecom e utilities com as maiores quedas. Né? Aí, por outro lado, a gente tem aqui, tanto para o ano de 2021 e 2022, a maior expansão, ou seja, o que os analistas preveem aí que pode ter maior expectativa de lucro para o ano que vem dos setores da economia chinesa, tanto transporte, energia, metais, mineração, né? Numa parte de tech também, bancos e também a gente tem aqui healthcare, chegando ali quase no break-even, ficando ali no 0 a 0. Então, esses são os setores, tanto os piores setores, né, de acordo com os analistas, revisões de lucros, tanto os melhores setores, né, de acordo com os maiores analistas do mundo aqui, o compilado, quando a gente fala aqui de 2021 e 2022, de acordo com a expectativa do mercado. E por último, a gente tem esse último gráfico para a gente falar que é muito interessante. A gente vê uma onda de IPOs aqui no Brasil e no mundo todo, né? Tanto empresas aqui no Brasil que vêm fazer o IPO nos Estados Unidos, quanto empresas aqui fazendo o IPO aqui na B3 e diversas empresas, né, fazendo aqui abertura de capital. Qual que é esse gráfico aqui que é interessante? Nessa linha branca a gente consegue ver, né, que é o Global IPO Index, ou seja, todos os IPOs do mundo, né, são compilados nesse gráfico, o desempenho de todos os IPOs do mundo, de forma relativa nesse gráfico da linha branca. E nessa linha, né, amarela, aqui laranja, é uma linha aqui do MSCI World, ou seja, as empresas globais, ou seja, empresas tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa, são compiladas, né, nesse índice aqui do Morgan Stanley, né? Ou seja, a gente consegue ver, né, as ações globais, né, disparando, né, ou seja, tanto com os IPOs. Ou seja, esse ano não foi o ano bom para IPOs. Lembrando que a gente está falando aqui desde janeiro até fevereiro. Lembrando que janeiro até ali no final de fevereiro, né, os IPOs eles tiveram com uma performance relativa melhor do que as ações globais. E agora, desde então, né, desde fevereiro e março desse ano, né, estiveram muito abaixo e aí as ações globais, né, dispararam. Então, lembrando que o IPO, ou seja, para quem ali apostou em IPO, ali ficou ali nas ações que tiveram IPO nesse ano, performaram menos. Claro, a gente está falando aqui na média global, não só aqui no Brasil, a gente está falando de todos os mercados, né, tanto o mercado asiático, americano, europeu, são compilados os IPOs globais com as ações globais. Ou seja, é bem interessante a gente entender essa relação, que principalmente, né, o que puxa, né, as ações globais são as ações relacionadas tanto ao setor, né, ao mercado americano, como o S&P 500, e também, né, as ações europeias que também tiveram um forte desempenho e também o que puxaram, né, o desempenho inferior foram as ações, claro, que a gente sempre fala aqui do mercado asiático pelo mercado chinês e os IPOs, né, recentes também tiveram ali um menor patamar ali em maio de 2021, chegou ali, bateu o fundo, depois teve uma recuperação, mas não chega nem próximo, né, dos resultados, né, do MSCI World, ou seja, as ações mundiais, né, que a gente consegue observar uma forte alta. Então esses são os principais gráficos que eu queria comentar hoje. A gente separou aqui, a gente sempre separa os principais gráficos para falar um pouco mais da economia e como reflete, né, os seus investimentos aqui na Bolsa. Isso aqui do nada. Valeu, Alex. Obrigado aí pela participação. Agora todos os dias a gente vai...